No dia 31 de agosto, a TV PUC-Rio exibiu uma reportagem sobre os ônibus no metrô na superfície e mostrou que muitos veículos circulam sem fiscalização e com vistoria vencida. Em nosso Twitter, a Agência Reguladora de Serviços Públicos de Transporte, a AGETRANSP, informou que a Secretaria Municipal de Transportes é a responsável pela fiscalização. Em todas as vezes que entramos em contato com a Secretaria, ela sempre negou a responsabilidade. A responsabilidade de cadastrar esses ônibus não é da Prefeitura, porque o serviço não é da Prefeitura, é um serviço do metrô. Realmente, os ônibus estão irregulares, né? As vistorias vencidas, excesso de multas. No meu entender, quem é responsável pelos ônibus é a Prefeitura do Rio de Janeiro, que deve ter algum tipo de acordo com o metrô, que é uma concessão estadual, para que esses ônibus circulem na capital metropolitana, né? Ligamos para os números que aparecem em cartazes dentro dos ônibus do metrô. Um deles é o 1746, a central de atendimento ao cidadão da Prefeitura. O outro nem existe mais. Vivo informa, o número chamado não existe. Por e-mail, solicitamos entrevista com o secretário municipal de Transportes, Alexandre Sansão, por 2 vezes. Também pedimos para a secretaria e para o metrô uma cópia do contrato ou documento que autoriza o serviço do metrô na superfície. Os 2 pedidos foram ignorados. Durante 2 semanas, tentamos sem sucesso conseguir uma posição da Rio Ônibus, o sindicato responsável pela assessoria das empresas Vila Isabel e São Silvestre. A gente está apurando com as empresas, a gente ainda não teve retorno. Nossa equipe também fez um levantamento das multas de 14 veículos que fazem as linhas Botafogo-Gávea e General Osório-Gávea. Na primeira reportagem, mostramos que um dos veículos foi flagrado a 146 km por hora na Avenida Radial Oeste por volta de 8h30 da noite. Por telefone, conversamos com o professor Sérgio Braga, diretor do Laboratório de Serviço Veicular da PUC-Rio, que estava viajando. Um ônibus ele pode andar a 146 km por hora? Pode, nem todos os ônibus. Se você pegar esses ônibus aqui urbanos, certamente não, entendeu? Mas a pergunta é pode? Entendi. Então um ônibus que faz transporte público, ele não consegue? Provavelmente não, vai depender da motorização. Se você pegar esse 746 aqui, você não consegue. Também chamou a atenção da nossa equipe a quantidade de multas dos ônibus do metrô. Consultamos o sistema de controle e infrações de trânsito da Secretaria Municipal de Transportes. Veja o caso deste ônibus, placa LPB 1566, multada às 11h03 do dia 4 de outubro de 2015, na Avenida Bartolomeu Mitre, por avanço de sinal vermelho. Exatamente 1 hora depois, a mesma placa foi autuada no mesmo local, pelo mesmo motivo. O detalhe é que para passar por esse ponto novamente, o veículo levaria cerca de 1h30. Os 14 veículos analisados por nossa equipe receberam pelo menos 64 multas entre 2015 e o mês passado. Algumas delas foram canceladas pela Prefeitura. Em nota, a Secretaria Municipal de Transportes informou que as multas canceladas tinham irregularidades ou inconsistências na autuação ou notificação. Nenhuma CPI é aprovada na Câmara de Vereadores, nem na Assembleia Legislativa, envolvendo transportes públicos de massa, os ônibus especificamente. Por quê? Porque há um lobby muito forte no Rio de Janeiro dessas empresas de ônibus e principalmente da FETransport. Então, eles anulam as multas que eles quiserem anular. Para eles, para os donos das empresas de ônibus, para a FETransport, não existe lei. O cidadão não consegue. É quase impossível um cidadão comum anular uma multa de trânsito. É muita burocracia para você ir cancelar uma multa, então acabo deixando para lá. Eu sempre tenho um probleminha e nunca consigo nenhuma. Se não pagar, não tem jeito. Te dão um prazo muito curto e é difícil, não é prático. Se fosse prático, todo mundo recorreria, mas não é prático. Dificilmente dá certo. Sempre perdi, sempre paguei. Nunca vi nenhuma multa que você tenha recorrido e que tenha dado algum retorno, é só tempo. Em nosso Facebook, os usuários se manifestaram sobre a situação dos ônibus. O Atílio Flegner afirmou que os veículos nem poderiam circular, pois já têm mais de 10 anos de uso. Hebreia de Castro Alves e Maria Elisa Ouro Preto reclamaram da falta de segurança.
Para o professor de Direito Administrativo da PUC-Rio, é dever das empresas e do poder público dar satisfação aos cidadãos. As empresas de ônibus são obrigadas a prestar contas ao município, se são municipais, aos órgãos do Estado e aos órgãos federais. Além disso, elas são obrigadas a prestar contas à sociedade. Claro que são.